Olá, como estão? Espero que estejam bem. A história que vou contar hoje é uma história verídica que aconteceu com um senhor que meu avô conhecia. Meu avô, de vez em quando, ia na vila próxima da sua chácara e encontrava alguns de seus amigos por lá. Havia um senhor que há muito tempo era seu amigo, mas era raro ver ele na vila, já que ele sempre estava viajando a serviço. Em uma dessas ocasiões em que ele foi na vila, ele pôde ver o seu amigo sentado na área da sua casa, fumando o seu cachimbo tranquilamente, e ele aproveitou para poder conversar com ele. Ele notou que o seu cachorro não estava do seu lado. O cachorro que aquele homem tinha era inseparável. Ele dormia na cama junto. Era um vira-lata de grande porte. Sempre que o homem ia trabalhar, o seu cachorro estava junto, lhe fazendo companhia. Foi nessa hora então que meu avô perguntou onde estava o cachorro, e com um olhar triste, ele disse que o seu fiel companheiro havia falecido protegendo sua vida. Aquele homem que vou chamar de Senhor Antônio trabalhava fazendo picadas. Picadas, para quem não sabe, é um local na mata onde a pessoa vai abrindo o caminho onde futuramente uma cerca ou uma estrada irá passar por aquele local. E ele sempre trabalhava com isso, sempre se embrenhava em florestas densas que era difícil qualquer homem chegar. E desde quando ele era novo, ele trabalhava com isso. E nesse seu trabalho, ele tinha por vezes embates, enfrentamentos com índios e onças, animais raivosos de dentro da floresta. Ele então conta para o meu avô que na última vez em que ele foi, ele passou por uma situação muito ruim. Ele trabalhava tranquilamente em uma mata densa, abrindo picada, e percebeu que seu cachorro começou a rosnar para dentro da mata. Isso era uma coisa cotidiana. Sempre que ele estava trabalhando, animais passavam próximo dele e seu cão dava o alerta. Mas aquele dia estava sendo um dia atípico. Ele não ouvia muitos sons na mata, nem mesmo de pássaros, e o seu cão estava sempre com os pelos oriçados. Seu cão estava sempre atento, olhando para a mata e rosnando, e ele podia ouvir ao longe pequenos galhos de árvores quebrando. Seu cão então passa a latir freneticamente para dentro da mata. Ele então percebe que algo ali está observando e ele resolve encerrar o dia e voltar para o seu acampamento, onde ele tinha sua rede, seu alimento e podia fazer a sua fogueira. Aquela noite, segundo ele, foi uma das piores que ele já passou na mata. Algo sempre estava rodeando o seu acampamento, jogando galhos, jogando pedras e o odor que aquela coisa exalava era muito ruim, deixava-o perturbado. Ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele sempre com sua espingarda em punho. Aquela coisa rodeava seu acampamento. Ele podia sentir a respiração daquela criatura. Ele, sem saber o que era aquilo, resolveu dar um tiro de advertência. Até que então aqueles sons de dentro da mata cessaram e seu cachorro ficou um pouco mais tranquilo. Ele achou que com aquele tiro de advertência a criatura poderia ter desistido, mas ele estava muito enganado. Durante o dia, ele voltou para a picada dentro da mata e continuou seu serviço. Depois de meio-dia, toda a ação voltou novamente ao redor dele. Galhos quebrando, seu cão rosnando para o mato, sempre buscando protegê-lo. Ele viu que o ser novamente tinha voltado. Então ele decidiu abandonar o local. Quando a criatura percebeu que ele estava abandonando o local, a criatura reforçou ainda mais os seus ataques, indo com mais frequência jogar galhos e pedras em sua direção. Aquele homem viu de dentro da mata um ser alto, com pelos grandes e negros, mas não se aproximava muito dele. E quanto mais ele tentava sair de dentro da mata, mais a criatura investia em ataques pesados de galho e árvores contra ele.
Seu cão ficava um pouco para trás para tentar protegê-lo e ele chamava o cão de volta para si. Mas chegou o momento do ápice do ataque. A criatura realmente resolveu atacá-lo corpo a corpo. Ao ver que a criatura vinha em sua direção, ele desferiu o primeiro tiro contra ela, atingindo o ombro da criatura, que parecia não sentir nada quando a bala entrou em sua pele. A criatura continuava indo em sua direção. Ele atira novamente, mas as balas pareciam não surtir efeito naquele ser. Em um último ato de bravura, o seu cão pula em cima daquela criatura, mordendo-lhe o braço. Ele novamente dá outro tiro, que a criatura não reage de forma alguma. Ele então usa o seu facão e tenta cortar o braço da criatura, mas ele não obtém sucesso e resolve correr, já que nada que ele tem ali pode ferir a criatura. Enquanto seu cachorro se sacrifica para salvar sua vida, ele corre para salvar a dele. E ele corre por dentro da mata, tentando escapar daquela criatura, que ao perceber que ele vai embora, solta um grito, enquanto seu cão não larga de jeito nenhum o seu braço. Ele corre por algum tempo e escuta o seu cão dar o último grunhido, e nada mais impedia a criatura de ir atrás dele. Mesmo com a idade avançada, ele correu por dentro da mata e de campos, e a criatura gritava, indicando que continuava a persegui-lo. Ele chega na beira de um rio de uns 10 metros de largura. Sem muita opção, ele mergulha e atravessa aquele rio. Mesmo com a corrente forte, ele consegue chegar até o outro lado. Ele sai do rio e fica atrás de uma árvore, descansando, já que estava sem forças e seu corpo estava exaurido, acreditando que a criatura teria perdido seu faro ao atravessar o rio. Mas, para sua surpresa, ele escuta algo mergulhando na água. Ele sabia então que o ser estava vindo em sua direção. Aquela criatura não descansaria enquanto não o alcançasse, e ele volta a correr para poder salvar sua vida. Sem rumo, sem destino, queria apenas correr e escapar daquele ser. Após fugir por várias horas, ele chega a um local de areia fofa, e ao longe ele ainda pode ouvir a criatura rugindo, indicando que ainda estava em busca de alcançá-lo. Ele percebe que não tem mais forças para continuar correndo, e a noite estava chegando. Como o local era de areia fofa, ele cava um buraco rapidamente e se enterra completamente, buscando deixar apenas o seu nariz do lado de fora para que pudesse respirar. Ele permanece imóvel, buscando respirar lentamente para que aquele ser não o encontre. E parado ali, ele consegue ouvir passos ao seu redor. A criatura sentiu seu cheiro, que ele poderia estar por ali, mas como ele estava enterrado, a criatura não o encontra. Aquele homem diz que ele passa uma noite atormentadora. Em alguns momentos, ele pôde sentir a criatura pisando praticamente em cima dele, mas que não percebia ele ali embaixo. Ele pôde ouvir a criatura rosnar e rugir e gritar durante boa parte da noite. A movimentação então cessou. Ele percebeu que a criatura poderia ter ido embora dali, mas ele não iria se levantar dali enquanto não pudesse sentir o sol tocando a ponta do seu nariz. E várias horas depois, finalmente ele sentiu o calor do sol na ponta do seu nariz. Foi quando ele decidiu lentamente levantar. Ele esperava que a criatura estivesse ali do lado, apenas esperando para desferir um golpe. Mas, para sua surpresa, ao levantar, não tinha nada ali. Ele pôde ver rastros no chão de pegadas de alguém que rodou aquele lugar a noite toda, mas não conseguiu perceber que ele estava enterrado. Após fugir dali, ele buscou ajuda na primeira fazenda que ele conseguiu encontrar. Retornou para a cidade e para sua casa, onde ele já estava lá há mais de mês. Meu avô perguntou se ele iria voltar a trabalhar com aquilo novamente. Ele dizia que não sabia, que ainda estava pensativo sobre tudo o que aconteceu,
Estava triste por não conseguir ter salvado seu grande amigo, mas sabia que o cão se sacrificou para que ele pudesse viver. Algum tempo depois, meu avô voltou na vila e viu que ele não estava lá. Ele sabia que ele tinha voltado para a mata. E aquela foi a última vez que meu avô viu o seu Antônio. Depois dessa conversa que eles tiveram, ele nunca mais teve notícias dele. E meu avô pensou que ele poderia ter se encontrado com a criatura novamente, mas que talvez não tivesse sucesso em escapar como na primeira vez. Hoje temos poucas matas tão densas como antigamente, mas se for para a floresta amazônica, tome cuidado com o que você pode encontrar por lá. Até a próxima história. Fiquem bem.